gostaria de chamar então, já agradecendo a presença, para compor a mesa, o professor José Renato de Campos Araújo, professor doutor da ETUSP, campus USP Leste, sociólogo, pesquisador do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas. Por favor, professor. E gostaria também de chamar o professor Max Felipe Negro Rocha, mestre em História Social pela USP, com a pesquisa Em Busca do Feitiço Perdido, a revista Placar e a Seleção Brasileira de 82 e a Democracia Corintiana. Bom, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite aqui do Rafael para poder fazer a apresentação do trabalho, mas o Renato também, que acabou me convidando para eu vir aqui essa noite. A minha intenção é discutir um pouco a respeito do Corinthians, mais especificamente do ídolo mais consagrado do clube, que é o Sócrates, nas páginas da revista Placar. Isso é fruto de uma pesquisa de mestrado que foi defendida no ano passado, na Universidade de São Paulo. E a intenção aqui é pensar em como que essa trajetória do Sócrates foi anunciada pelo semanário, né, pela revista Placar, e quais são as intenções dessa revista Placar. Brevemente, minha intenção não é ser muito acadêmico, mas gostaria de sugerir, né, de propor a interpretação do professor Roberto da Mata, que o futebol serve para dramatizar as relações sociais, às vezes evidenciando, às vezes omitindo essas tensões. Então, para a gente pensar um pouco nessa estrutura, eu vou discutir aqui como é que o Sócrates foi construído pela revista, né? E é interessante também a gente pensar o quanto que esse histórico dessas tradições, né? E como é que essas tradições são construídas, e como é que um grupo de pesquisa, e eu me incluo nesse caso, deveria pensar e analisar e, inclusive, muitas vezes refletir e até talvez desconstruir um pouco essas leituras. Roberto Bolangeiro começou sua carreira muito cedo no bairro do Belenzinho, na Vila Maria Zélia, jogando pelo time do Grêmio Maria Zélia. Então, o time do Grêmio Maria Zélia, ele era a paixão da classe operária que residia no bairro e trabalhava nas indústrias de origem italiana, como Fotonifício Crespi, Emílio Matarazzo. O legal desse time é que ele tem a marca de 290 partidas sem conhecer uma derrota, tipo a pé. Um fato muito curioso aqui, uma partida no fim de semana contra o Corinthians, que na época já era grande. O que aconteceu foi que o Corinthians todo em bombardinha, se achando que vai jogar, perdendo 4-0. O Corinthians que ficou voltado, marcou uma revanche em seguida. Quarta-feira eles perdem de 5-0. Para mostrar como o time do Maria Zélia era qualificado, tendo jogadores de respeito, por mais que eram crianças. O Corinthians, que não é bobo nem nada, não sabe contratar, contratou 9 jogadores desse time, ou seja, praticamente o time inteiro, ainda o técnico Dante Pedro. Bom, o interessante é que desde 41 o time profissional do Corinthians não ganhava mais nada. Conforme o tempo foi passando, aqueles 9 jogadores que eram aspirantes a profissionais começaram a jogar no elenco profissional. Quarta-feira eles ganham um título já. Em 1950, o torneio de São Paulo contra o Vasco da Gama. O time já contava com o Luizinho, que não foi jogar, Cabeção, o Ponta Colombo e nada mais nada menos que Roberto Bolangeiro. Não era um centro médio qualquer, era um cara especial. Uma das características do Roberto era que depois de todo o treino ele punha uma camiseta num ponto determinado do campo e treinava lançamento. Sempre, ele nunca faltou de fazer isso. Isso deu a ele o que todo mundo fala hoje. Seja quem for e vai falar do Roberto, deu para ele uma elegância na hora de jogar e um passe totalmente preciso. Ele nunca jogou de cabeça baixa, sempre cabeça erguida, sempre veio o que estava acontecendo, sempre deixou todo mundo na cara do gol. Tanto que ele ficou tão conhecido por causa de lançamentos, passes, de jogar com cabeça erguida, jogar com elegância, que arrancava elogios de muitos jogadores, como por exemplo Newton Santos. Newton Santos disse que Bolangeiro era um dos jogadores que mais batia bonito na bola. Aquele trabalho de transição deu efeito para ele, tanto que em 1951 ele ganha o Paulista, em seguida o bicampeonato em 52. O legal é que, conforme o Roberto ia jogando, ele ia se destacando muito. Começou a ser convocado na seleção paulista e para a seleção nacional, tanto que tinha muitas chances de ele já ir para a Copa de 54 na Suíça. Só que não foi convocado. Quem foi convocado foi o Eli do Vasco. Triste com a notícia, é claro, Roberto faz o que ele tem que fazer, se focar no Corinthians, que iria disputar o quarto centenário. Título do Paulista de 54. Foi considerado o campeonato paulista mais disputado. A final foi contra o Palmeiras e o Corinthians empata 1-1, só que leva o título. O legal é que o Roberto
Laranjeiro se sacou demais nesse campeonato. Foi show. O cara pegou qualquer um e fez pano de chão ali. Teve jeito. E na final, destruiu. Lá ele recebeu o apelido que o segue até hoje, o professor. Esse apelido vem do jeito que ele jogava, elegância, clássica, bem servida, e o fato de que ele era o mais intelectual do time, falando fluentemente francês, espanhol e inglês. Tanto que nas excursões do Corinthians, mundo afora, Como, Roma, Barcelona, Roberto Laranjeiro era o intérprete da delegação inteira. E ainda assim ele dava aula de inglês para os jogadores e as pessoas. Por isso veio o apelido de professor. Aquele time do Corinthians ganhou do Barcelona no campeonato 2 vezes, uma de 4-0, ganhou da Lazio, e até hoje esse time é considerado um dos melhores do Corinthians. Além desse time ganhou títulos internacionais como a Pequena Taça do Mundo, o Campeonato Internacional de Charles Miller, a Copa Atlântica. Oi, gente, o moço que produziu esse trabalho, ele está aqui, é o Stefano, uma salva de palmas para ele. O que é legal no trabalho dele é o fato de um jovem estar se preocupando em levantar a história de um antepassado, no caso o avô, e ter feito isso tão bem, né? Então a pergunta que eu faço para ele é: como é que você tem feito a curadoria do legado do seu avô? Como que é esse teu trabalho de pesquisa? Sim, é um trabalho cansativo, né? Porque o acervo é escasso. Eu lembro que acho que eu tinha 10 anos, a primeira notícia que eu fui saber do meu avô, acho que foi na revista Placar, que o Corinthians fez... A revista Placar fez o melhor time do Corinthians, de todos os tempos. E aí tinha uma foto do meu avô. Acho que foi a primeira foto que eu vi dele como jogador. E de lá pra cá eu comecei a pesquisar na internet, e aí achava uma foto ou outra muito pequena, ou sem, como dizer, quadriculada. Só que de um tempo pra cá começou a aparecer vídeos, tanto que vocês viram vídeo de jogos de seleção, ou até a final do centenário mostrou aí num vídeo. E outro fato interessante que eu descobri, mas tipo, as pessoas já deviam saber, né? Os sebos vêm das revistas antigas da Placar, então tem muita reportagem, então eu fui pegando cada sebo do centro de São Paulo e fui comprando revista. Uma coisa que eu sempre quero fazer e não dá, por causa de dinheiro, é ir até o acervo da cultura, que eles têm todos os vídeos, todos os jogos, então seria interessante eu ir lá e pegar os vídeos com eles, só que tem que, se não me engano, tem que pagar. E aí é uma grana muito forte, não daria. Então é mais na rusticidade, você vai pesquisando fontes diferentes, você escreveu Corinthians 60, Corinthians campeão de 53, 54, aí você vai achando notícias diferentes. Se você escreve só Roberto Laranjeiro, dá muita pouca coisa. E você joga tão bem, com tanto estilo e elegância quanto seu avô? Olha, eu acho que o que eu puxei dele foi o toque de bola. Não, tô falando sério. Só isso. Não, é sério. O passe e o chute ao gol, isso, modéstia à parte, eu tenho muito bem. Só que a calma e a cabeça no lugar eu não tenho. Que ele tinha. Então é comum. Eu já até, num jogo, numa quadra do Belém, eu já até estourei uma torneira. E aí um montão de gente atrás de mim, tive que correr pra casa, né? Então isso eu não tenho que ele tinha. Ok, então muito obrigado, Stefano. E volto para participar das nossas reuniões. O professor Zé Renato. Tá, obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Cumprimentar o Rafael, cumprimentar o Max, cumprimentar a diretoria do Corinthians. Eu vou fazer uma fala um pouco diferente da do Max, mas a partir da dele, por isso que eu pedi que ele fosse o primeiro, já que o Max aqui é um exemplo possível, acho que para o Neco, de como o Corinthians pode ser pensado para além de somente da sua história daqui do Parque São Jorge, o Corinthians inserido na história do Brasil, da cidade de São Paulo, da região metropolitana e da América do Sul e assim por diante.
Eu sou pesquisador da USP, sou professor na USP, aqui do campus aqui perto, do campus da USP Leste, ao lado do Centro de Treinamento do Corinthians, ali no Parque Ecológico do Tietê. Sou professor da área de Gestão de Políticas Públicas, sou sociólogo de formação e sou pesquisador do Ludens, que é eu sempre esqueço o nome inteiro, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, que é um grupo de professores, historiadores, alunos de graduação, de mestrado e doutorado, que tem como futebol como objeto de estudo para fazer uma reflexão mais aprofundada. Eu não vou fazer aqui uma análise da história propriamente do Corinthians, uma história dos impactos, mas pensar um pouco como o Corinthians pode ser pensado como um objeto, objeto de estudo para pensar a importância dele e o seu papel na sociedade brasileira. É importante dizer isso, a pesquisa acadêmica sobre futebol não é muito comum, quer dizer, não é tão... Apesar de sermos o país do futebol, apesar de haver toda uma mística em torno do futebol brasileiro, no mundo acadêmico, isso já tem uma certa história nesse mundo acadêmico, o objeto, o futebol, ainda é subdesenvolvido, vamos dizer. Então, eu acho bastante importante e muito feliz a ideia do Corinthians de montar o seu núcleo de estudos. Eu acho que é uma coisa... Eu não conheço nenhum outro clube brasileiro que tenha tido essa feliz ideia de montar um núcleo de estudos, e com o Rafael, quando entrou em contato comigo, ele colocou, quer dizer, de querer fazer um diálogo não somente com aqui dentro do clube, mas principalmente com o mundo acadêmico, com as pesquisas que ocorrem que ocorrem sobre o Corinthians, sobre o futebol em outros lugares. Eu acho isso muito importante e inédito. Eu acho que tem uma coisa que foi muito apontada aqui na fala inicial do Rafael, acho que principalmente depois do Celso, a questão do Corinthians como muitas vezes alguns fatos inéditos na sua história. Eu acho que esse de ter um núcleo de estudos pode ser no futuro, que imagino, tomara que seja lembrado como aquele precursor que fez isso. Corinthians é teu nosso amor. Olha que história fantástica, hein? Ser da gente campeão. Edson põe pra frente. Sócrates vai tentar chegar. A Tariba pelo meio, Casagrande também vem. Sócrates cruzou, a Tariba pode fazer. Que golaço! A Tariba amplia para o Corinthians do Morumbi. Sócrates foi pela ponta, cruzou. A Tariba entrou com vontade para fazer o quarto. A Taliba, camisa 16, Corinthians 4, Flamengo 0. Que golaço de Taliba! Terminar 222 milhões, 466.700. Termina no Morumbi. Corinthians 4, Flamengo 1. Corinthians classificado. Ganha por goleada no Flamengo no Morumbi e vai à próxima fase do Campeonato Nacional. Corinthians é teu nosso amor. O teu destino é ser da gente campeão. Sem preconceito de cor, é branco e preto deste povo coração. Sensacional. Gente, aquele menino que está ali encolerado no placar, tá aqui, ó, é essa pessoa aqui. Fez uma grande e feliz molecagem, né? Só lembrando, no jogo anterior, o Corinthians havia perdido por 2-0 e a imprensa carioca, principalmente, deu como favas contadas, né? O Corinthians estava eliminado.
Daí no jogo de volta a gente fez o placar de 4-1. Aliás, ele fez o placar, né? Porque ele era a pessoa que ficava ali na maquininha e tal. E, então, eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Como é que o senhor virou corintiano? Boa noite, obrigado. O Celso não vira corintiano, ele já nasce corintiano. Meu pai era fanático corintiano. A cidade do norte do Paraná, Marialva, 10 quilômetros de Maringá, né? E a gente torcia muito para os times aqui de São Paulo. Corintiano, na maioria, palmeirense. Aí eu lembro que meu pai, jogos no Pacaembu, jogos que o Corinthians jogava no interior de São Paulo. E eu vou fazer o Corinthians jogou em Londrina, eu aqui. Isso tudo na década de 60, quando jogava o centroavante Flávio. Também quando o Santos jogou em Maringá. E todo esse tempo que eu morei na cidade, morei há 17 anos, foi aquela fase dos 23, então, que eu mudei para cá em 73, e portanto não vi. E como é que foi? Depois disso teve censura? Quer dizer, levou uma bronca pela brincadeira? Não, só foi mais por parte da... O problema, a polêmica toda foi gerada que no dia seguinte o árbitro, que era o Reinaldo César Coelho, colocou na súmula que o lugar ele estava torcendo para o time local. Não dava, né? Falou, a regra é clara, não pode ficar torcendo adoidado. E daí o senhor botou aquela tesourinha da censura no jogo seguinte. Isso no jogo seguinte, mas também não foi uma imposição, não foi nada, foi outra brincadeira. Estava acabando a ditadura, né? Não foi preso, né? E nesse jogo do 4-1 já estava, o placar já estava consumado. O placar irreversível, 43 minutos, seja o que Deus quiser. Então, obrigado. A molecagem. Deixa eu só fazer uma outra perguntinha aqui para um amigo aqui, que é o sambista Cezinha. Ele é filho do Idibal Piveta, o César Vieira, que é o autor da peça Corinthians, Meu Amor. Talvez seja a peça que mais retrate a nação corintiana, né? Eu queria perguntar para ele como é que é ser filho de um sujeito tão importante na história do Brasil, porque, para quem não sabe, o Idival, ele também é um grande advogado, ele defendeu muitos presos políticos, né? Ele mesmo foi preso e é um grande corintiano, um grande corintianista, né? Como é que ter esse pai lá em casa? Boa noite, primeiramente, aí a todo mundo. Obrigado, Walter. É o seguinte, é muito interessante que com 6 meses de idade ele já me levou no jogo, né? A cabecinha do bebê ainda molinha, já estava me levando no jogo. Tenho foto para não dizer que eu estou mentindo. E ensina muita coisa para além do Corinthians, né? Eu acho assim. E o Neco vem com essa força que eu acho muito importante. Hoje a gente vive um momento político no país aí, enquanto em outros momentos as pessoas saem de amarelo para lutar pelas diretas. Hoje as pessoas saem de amarelo pedindo volta de regime militar. A gente vê em estádio a questão da homofobia tão grande. A gente vê aí torcedores sendo assassinados pelos resquícios dessa ditadura militar que tiveram nesse país. Então a gente tem que aproveitar esses mecanismos que vocês estão criando para dar voz a esse tipo de manifestação contrária a essas posições, né, de fim das liberdades. Eu acho que a gente busca ampliação das liberdades, né? E eu queria pedir aqui, até peço licença, 1 minuto de aplauso aos nossos companheiros que foram assassinados recentemente pela Polícia Militar. Só agradecer por último aqui o Nelson Neco Protec, que é quem fez o vídeo que vai fechar esse evento aqui. Eu não vou dizer o que é, porque é um segredo, embora muitos já tenham visto no YouTube. Dá só um alô para nós.
Olá, eu sou Nelson Neco, no meu nome mesmo, né? Um apelido de infância que se incorporou e hoje está na minha carteira de identidade. Meu pai nunca me disse exatamente o porquê. Meu irmão mais velho, nem ele nem meu pai estão mais aqui conosco, corintianíssimos, né? Família toda de corintianos. E eu tenho certeza absoluta, ele não me disse, mas eu acho que isso foi em homenagem ao primeiro ídolo do Corinthians, com certeza. Me chamavam de Neco. E aí depois, por razões que não veio ao caso, foi incorporado ao meu nome, foi movida uma ação na vara de registros públicos, e eu passei a me chamar Nelson Neco Protec na minha identidade. Bom, um prazer enorme estar aqui, agradecer a tantos amigos que eu tenho aqui, mas um em particular, que é o Gracinho Caran, que teve a lembrança de chamar esse modestíssimo Neco aqui para o Neco oficial do Corinthians, né? E o grande Neco, ídolo, e dizer da satisfação e lembrei de tanta coisa boa. Participei ativamente da campanha das diretas, ajudei a fazer a segurança do comício da Sé, e tem histórias aí. Fui ao Pacaembu com meu pai quando se jogava aos domingos às 10 horas da manhã, assistir aos jogos e, enfim, os palmeirenses pediam para quebra a canela desse Luizinho, que ele acaba com o nosso time, e por aí vai. Mas é isso. Muito obrigado a vocês. Uma honra estar aqui. Muito obrigado. Gente, nós prometemos entregar o evento às 10h30. Como eu disse, muito culpa nossa, então eu até reconheço e peço desculpa. É a primeira reunião pública que a gente faz, e isso foi uma que quisemos trazer muita novidade, muita coisa para vocês verem, e a gente estendeu um pouco. Eu de cara, a gente vai abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, e peço para que ela seja sucinta e propositiva para os nossos debatedores. Não vai dar tempo da gente fazer muito, já tem muita gente que foi embora já, né? E para não ficar por tempo indeterminado, as pessoas vão ficando cansadas. Repito, já pedindo desculpa e convidando vocês para virem nas outras reuniões, de repente, para conversarem, para vocês também trazerem informações aqui para o grupo, né? E que com certeza cada um de vocês que tiver vontade, haverá outras ocasiões para vocês participarem. Então, já peço desculpa porque a gente vai ter que abrir pouco tempo de pergunta, tá bom? Então, Maria, quem que vai fazer pergunta? Já temos o primeiro. Vamos lá. Boa noite a todos. Me chamo Luciano. É um prazer estar aqui. Sou de Guarulhos e professor da rede estadual de São Paulo, em greve há quase 60 dias. Por que eu estou citando esse exemplo? Eu não ia fazer nem esse tipo de pergunta, eu ia fazer algo mais direcionado à questão do Corinthians, mas assim, em todo momento histórico do Corinthians, tanto que vocês passaram como que o Celso colocou, o Corinthians esteve fundido a questões políticas no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo como no Brasil. E como não haveria de ser diferente, na nossa greve do estado de São Paulo, o Corinthians também apareceu. Não na forma do time, que apesar de ter colocado o seu posicionamento de apoio à nossa greve, mas a torcida, a Gaviões da Fiel, soltou uma nota pública apoiando a greve dos professores do estado de São Paulo, que tem apoiado até hoje. Justamente, inclusive da faixa, vou falar, chegando na ponta da faixa. Inclusive porque a grande mídia, ela infelizmente boicotou isso aí e não quis mostrar, mas a Gaviões da Fiel levou para Bragança uma faixa de apoio à greve, e que a Globo não quis mostrar, a Bandeirantes não quis mostrar, mas graças à internet as pessoas tiraram foto e isso foi propagado e nos deu uma força muito grande, porque não só a Gaviões, mas a exemplo da Gaviões, as outras entidades, as outras torcidas ligadas aos outros clubes, que começaram a fazer apoios também, a Leões da Fabulosa, a Independente Antifascismo, a DUP do Palmeiras. Infelizmente, uma parte da torcida do Palmeiras, a antifascista, soltou uma nota de repúdio à greve e também criticando o pessoal que estava em greve. Mas aí é o seguinte, o que eu queria perguntar para vocês, inclusive, porque não é só uma questão de esporte, é uma questão política social. Como fazer isso? Como fundir isso? Nós estando num país do futebol, como vocês muito bem colocaram, estando num país do futebol, um país que vive o futebol tão intensamente como é no Brasil, mas que na hora de estudar sobre isso,
você fica às margens do estudo, porque você não tem, inclusive, fonte disso, como o Celso muito bem colocou aqui, e vocês colocaram que vocês têm que pesquisar em outros locais, não nos clubes, sobre o futebol. E tendo essa representação tão importante dentro da questão social, que eu sei que não é uma característica apenas de São Paulo, do Corinthians em São Paulo, mas também de outros clubes em outros estados, se nos outros estados ocorre o mesmo, ou seja, a falta da história do clube fundida ao seu estado, se vocês têm que procurar isso fora do clube ou dentro do clube, nos outros estados acontece esse mesmo processo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Antes de passar para a mesa, eu queria convidar o Celso também para vir aqui para a mesa, Celso, porque aí o pessoal também se dirige e você também parte aqui para fazer os comentários aqui. Eu vou deixar as perguntas, continuar as perguntas, e aí a gente, ao final, vocês podem fazer um comentário geral das perguntas, das considerações que foram feitas. Vamos lá, Maria, continua. Vamos mais uma aqui. Boa noite. Na verdade, não seria nem uma pergunta, é um comentário. O que acontece? Visto que tudo foi apresentado aqui, eu acho que os jogadores de hoje em dia, o elenco profissional, ele tinha que estar aqui hoje para ver esse evento. Por quê? Porque hoje em dia, em época de salários atrasados e direito de imagem, naquela época tinham jogadores que pagavam e que davam para jogar com a raça. Obrigado. Quem tem pergunta para a mesa? Vamos lá. Mais alguma, gente? Vamos lá, tem mais um aqui, ó. Eu queria ouvir de vocês, primeiro meu nome é Vinícius, queria ouvir de vocês como que se analisa a posição do Corinthians em inglês dentro de um futebol que tomou um rumo muito comercial, e eles com aquela raiz ainda de não pagar salário ou qualquer tipo de benefício aos jogadores que jogam lá na 8ª divisão. E tem uma coisa exatamente de preservar a essência. Como que vocês enxergam a posição do Corinthians Casuals, que não tem torcida? Acho que 95% da base de seguidores deles do Facebook são de corintianos brasileiros. E queria ver como que vocês entendem esse posicionamento deles no futebol mundial com a tendência que tem hoje. Mais alguém que tem perguntas à mesa? Vamos passando então, depois enquanto tiver, a gente já vai. Vamos passar para o comentário. Você quer começar, Celso? Bom, o Corinthians, esse Corinthians, né, na verdade fundiu com o Casuals. O professor falava dos enganos que a imprensa comete, essa era outra barbaridade também. Quando veio para cá, falava, em 1910 o Corinthians Casuals, não tinha nenhum Corinthians Casuals em 1910. O Corinthians que foi se fundir com outro time chamado Casuals em 39. Se ele veio para cá em 1910, ele não era Casuals. Mas fora esses detalhes, o Corinthians Casuals, o atual Corinthians, é um herói da resistência. Né? É um outro mundo, não tem nada a ver com o futebol comercial, que inclusive está presente na Inglaterra. Eu acho que muito desse espírito corintiano, se fala muito do espírito corintiano, era esse espírito cavalheiresco, o clube que não defendia pênaltis. O Corinthians inglês não defendia pênaltis, porque ele achava que se o juiz deu pênalti, foi algum ato ilícito que impediu um gol. Então o goleiro do Corinthians inglês, ele saía do gol para que se efetuasse a cobrança, né? É um nível de civilidade, de cavalheirismo que infelizmente hoje provoca risco. Então é um outro mundo, né? É um herói da resistência. O Corinthians inglês é uma exceção, não dá para parar o que faz o Corinthians paulista ou os clubes da Premier League. É outro patamar, outra história. Nós estamos falando da origem de um jogo que hoje virou parte da indústria de lazer, né? É um outro mundo. Tem gente que bate para fora, viu? Mesmo sem o goleiro. Sendo bem rápido, eu concordo com o que o Celso acabou de dizer, quer dizer, são duas realidades completamente diferentes, outros tempos da história, quer dizer, naquele momento que, quando eles vieram ao Brasil, tinham alguma relevância no futebol inglês, mas o futebol inglês tomou outra história, quer dizer, e como aqui também houve, eu já fiz pesquisa histórica sobre o futebol
futebol de São Paulo, você tem clubes que até existem na Várzea até hoje, na década de 10, da década de 20, mas que ficaram sendo clubes que não entraram para esse, não viraram times de massa, não tiveram apelo popular, por uma série, cada um por uma história. O caso do Corinthians inglês é um pouco isso. Aí tinha a pergunta, a sua pergunta, como que é seu nome? Luciano, sobre a relação política, os times, a torcida que... Então, no futebol, tradicionalmente, política e futebol se misturam, quer dizer, por uma série de políticas se misturam, mas pelo menos em tese a imprensa entende que não, diz que são campos diferentes, que são assim, jogadores como Sócrates, como Afonsinho, como outros que, por exemplo, que têm posições políticas no Brasil é sempre mal visto. Eu acho muito interessante quando se comenta sobre futebol, sobre o problema de administração no futebol, e uma série de coisas, e muitas vezes falam, aí falam, na Argentina, na Inglaterra, lá tem mais organização dos times e tudo mais. Mas, por exemplo, se um dia tiver uma greve geral de futebol em São Paulo, no Brasil, como tem na Argentina, mais de uma vez, o Celso, como jornalista, sabe isso muito bem, eu tenho certeza que nenhum meio de comunicação vai apoiar aquela porque são coisas completamente distintas, certo? Não por conta da posição dos jornalistas, pessoas físicas, mas obviamente da questão dos interesses comerciais, dos interesses dos grandes grupos que controlam os meios de comunicação. Então isso é importante dizer, tem um discurso e a política é outra. As torcidas, por exemplo, levar a faixa com dizeres políticos e tudo mais, não é comum. Da democracia corintiana aconteceu isso lá na década, porque tinha todo um... Isso é importante dizer, nós estávamos no estado de São Paulo, em 1984 já era o governo Montoro, a direta já era apoiada pelo governo, tinha o metrô de graça e uma série de outras coisas. Então era um outro contexto. Mas normalmente, em alguns casos já aconteceu de eu ouvir relatos, mas não vou lembrar especificamente, de torcidas que foram impedidas de estender alguma faixa porque tinha alguma relação com algum contexto político. Principalmente quando tem jogo da televisão, que aí a Globo vai passar, a Globo, qualquer emissora que for passar, desde os interesses comerciais não está ali para questões políticas. Né? Se você for, por exemplo, no estádio querer colocar uma faixa com outros dizeres, muito provavelmente vai ter dificuldade. Eu sei que as torcidas organizadas algumas delas já passaram por isso. Então, esse é um problema que, assim, obviamente que o espetáculo, hoje em dia o futebol virou um espetáculo da indústria cultural, não dá para imaginar o Corinthians, infelizmente, o futebol como era na década de 30, na década de 20, na década de 40, antes do profissionalismo, ou mesmo nas primeiras décadas do profissionalismo, faz parte da indústria cultural, e a gente tem que lidar com isso. Quer dizer, assim, quem gosta de futebol tem que saber, é uma mercadoria da indústria cultural que tem um interesse muito grande, não só aqui, como na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros lugares que tem coisas similares. Bom, eu vou comentar brevemente a respeito das perguntas. Acho que a primeira é sua, Luciano, sobre política e esporte. Na verdade, eu acho que essas questões estão sempre fundidas, né? Elas estão sempre presentes. Mas me parece que na sua pergunta, você se pergunta por que por meio do esporte não se cria um questionamento político, né? Acho que o tema é esse. Acho que isso é fruto dos tempos, né? A gente vive uma sociedade que o debate político está muito polarizado e simplificado, inclusive. Começar pelos pedidos de intervenção militar, entre outras coisas, né? Que, embora não seja o tema da apresentação. Acho que a política está sempre presente, mas assim, o fato de não se ter uma manifestação política também é uma ação política, né? E isso que precisa ser pensado. Então, esse vazio, esse não pronunciamento, esse apagar
seja pela imprensa, pela editorial, ou seja por quem for, também é uma ação política que tem que ser pensada. Então, a não divulgação dessas faixas ou coisas do gênero também é uma ação que deveria ser foco do estudo, né? Como é que são esses instrumentos de eliminação desses discursos. Eu perdi quem perguntou a 2 sobre jogadores, mas você estava mais ou menos aqui, então é para você. Aqui atrás. Isso. Mas eu acho que eu queria falar em cima do seu comentário, porque você falou da questão dos salários atrasados, direitos de imagem e tal, e eu acho que isso vai um pouco no eixo que eu estava falando com ele, que num período em que a gente está sofrendo uma redução de direitos trabalhistas no todo, estou falando do projeto da terceirização, né? Que você tem uma escalada conservadora no Congresso Nacional, uma série de transformações, de reduções cerca dos direitos, né, dos casais homossexuais ou de outras instâncias, quem está acompanhando sabe. Eu entendo, e aqui não significa que eu apoio, tá? Mas eu entendo nada mais natural que os próprios jogadores, na condição de profissionais que são, também se sintam fragilizados, né? Se você apontou aqui a presença dos jogadores, a gente não pode esquecer o caso do Paulo André. Cadê o Paulo André? Que até então estava pensando na questão do bom senso, né? Então é pensar o quanto que a ação isolada também não fragiliza essas relações, porque às vezes a gente pensa no jogador apenas aqueles salários milionários, mas não são apenas esses jogadores que reivindicam a questão do salário, né? Então eu acho que, enquanto categoria, eles são muito fragilizados. Se a gente pensar eles como elementos específicos, um Neymar ou algum outro que possui um salário milionário, talvez eles tenham condições de se manifestar, mas eu não entendo que seja a classe como um todo. Então eu acho que caberia pensar neles como profissionais também, como é que essa fragilidade dessas estruturas profissionais não expõe eles e, inclusive, faz com que eles não tenham instrumentos de resistência, muitas vezes, né? Pensando isso como categoria, tá? Não como indivíduo. E a respeito da questão do Corinthians inglês, do futebol comercial, na minha perspectiva, talvez a gente pudesse pensar o quanto também que a gente não existe uma certa construção de uma tradição de amor à camisa e tal, e uma dificuldade a gente conseguir reconhecer que aqueles que jogam bola são profissionais, né? E o quanto que a gente às vezes não mistura a instância torcedora e a instância profissional do jogador. Eu sei que para torcedores é muito difícil entender isso, mas eu acho que a gente não poderia perder essa dimensão, que assim como todos nós temos a liberdade de interagir e de trabalhar em instâncias diferentes, em outras empresas e tal, isso também deveria estar estendido ao jogador, que também é um profissional. E talvez a gente esteja misturando as instâncias, talvez seja um certo saudosismo de uma fase amadora, né? E a gente não está reconhecendo a categoria de trabalhadores que eles realmente são. Então, da minha parte é isso. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final do nosso trabalho. Eu queria dizer assim, algumas considerações muito breves. Por exemplo, hoje vocês viram aqui um conjunto de opiniões, e que não quer dizer que sejam reflexos de uma opinião oficial do NECO. Isso aí, cada um tem a liberdade. Nós estamos num ambiente de liberdade intelectual, eu costumo dizer. Inclusive, não me dirijo só a vocês, mas aos ouvintes da rádio também, que quem quiser ir vir nas próximas reuniões, na próxima reunião pública, eu já falei, no dia 16 de junho, estejam sempre, a gente costuma dizer o seguinte, que o único requisito, né, eu falei que não tem nível de escolaridade, que não tem nada, né? O único requisito para participar das reuniões do NECO é o respeito ao colega, tratar respeito à pluralidade. Nós falamos muito isso, o nosso grupo é um grupo plural, né? E cada um aqui tem um ponto de vista, eu tenho os meus, talvez a gente até transborda e deixa passar esses nossos pontos de vista, mas é um grupo plural, em que cada um pensa da maneira como quiser, e que a gente tem que exercer a tolerância e o respeito ao próximo dentro desse ambiente que vai existir nas nossas reuniões. Tragam texto, artigo, o que for, estejam sempre à vontade, e quando você estiver numa reunião e tiver uma opinião que não é a mesma que a tua, você respeita, que certamente na próxima vez vai ser garantido também, e os outros também vão respeitar a tua opinião, tá bom? Então eu vou fazer como eles fazem, um destaque final, né? Um destaque final de vocês aí para fechamento hoje do nosso trabalho.
Como destaque final, eu só queria complementar essa história do jogador, do amor à camisa, quer dizer, que ao mesmo tempo que a gente realmente tem que reconhecê-los como profissionais, eu acho que faltam alguns pontos que os clubes profissionalmente também deveriam explorar. Por exemplo, quando eu entrei na Editora Abril em 1986, me passaram uma fita, falaram assim, isso aqui é Editora Abril, ainda era fita naquele tempo. É uma empresa assim, assado, que começou desse jeito e aqui as coisas funcionam assim. Eu acho que se cada jogador que viesse atuar no Corinthians visse um filminho sobre a história do clube, como é o gênio do corintiano, se aqui a gente gosta de quem é raçudo, ou quem é clássico, ou quem é técnico, até como uma defesa para o profissional mesmo, para ele entender onde ele está pisando. Então eu acho que tem uma contrapartida que o clube pode dar, e quem sabe um dia não dê, a partir do trabalho do Neco, não é verdade? Pode ser que a gente até colabore com isso, numa atitude prática para tornar os profissionais melhores profissionais do que eles já são. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Muito obrigado. Eu só quero agradecer pela oportunidade de ter passado essa noite aqui com todos. Agradecer ao Rafael em especial, que ele sempre foi gentil comigo desde o primeiro contato. Fazer essa discussão, eu acho uma discussão importante, é uma questão sobre profissionalismo, amadorismo, eu acho que é uma questão central para quem estuda a história do futebol, como eu estudei e estudo, está presente desde antes da década de 30, no momento da instalação do profissionalismo. O que é amadorismo, o que não era, na época existia o falso amadorismo, o amadorismo marrom e outras coisas, que é uma discussão importante. Eu acho que hoje, nos dias de hoje, isso é fundamental no futebol. É importante, acho que lembrar um pouco o que o Max aqui falou, não se esqueçam, tem uma tese de um colega da Unesp, que eu esqueci o nome dele agora, infelizmente, foi a dissertação de mestrado dele. Ele fez a média salarial dos jogadores de futebol no Brasil, no Campeonato Paulista, isso na década de 90, desculpa, nos anos 2000. Sei que dá a média salarial é um salário mínimo e meio, certo? Não sei, ninguém, pensando todos os jogadores que jogaram o Campeonato Paulista daquele ano. Então, isso eu gostaria de deixar, porque assim, não são todos que são os grandes jogadores de ponta que jogam no Corinthians, jogam no São Paulo, jogam no Flamengo, no Cruzeiro e tudo mais. E muitas vezes quando o jogador vem e se comporta de alguma maneira, é esse que está chegando num lugar e vai ter pouca oportunidade, a oportunidade vai ser... Não estou querendo defender todas as ações que alguns jogadores fazem, mas essa é uma questão que muitas vezes não se pensa. Quando esse colega da Unesp fez essa tese, é muito porque qual que é a visão do senso comum sobre o futebol? O jogador ganha, que nem o Pato, foi 900 mil reais por 800 mil reais, mais 50 mil de ajuda aluguel, né? Como se alguém que ganha 800 mil reais precisaria de ajuda aluguel. Mas não é, a realidade do futebol não é essa, a realidade é diferente. Isso é uma coisa, eu acho que aqui é um espaço para a gente discutir isso. Desculpa se eu estou me estendendo. Eu só queria reforçar o que eu já disse antes. Eu acho que o futebol não está desconectado da realidade. Acho que em todos os momentos essas questões se interrelacionam. Daí o futebol é política, a questão do posicionamento do jogador e tal. E que, justamente pelo fato do futebol ser um esporte popular, ele é fundamental para a compreensão da sociedade brasileira. Se não fosse popular, talvez ocupasse um papel marginal, mas não é. Né? E é por isso então que ele precisa ser estudado, tá? Porque ele é central e esses elementos que ele apresenta e que ele ressalta abrem espaço para análise. E por último, muito obrigado pelo convite ao Corinthians, ao Neco, a todos os envolvidos, de permitir que a academia, né, possa ter um espaço de contato, porque às vezes a gente fica discutindo muito entre nós mesmos, nas nossas torres de marfim, mas é necessário fazer essa divulgação, esse contato, esse confronto, para que a gente possa avançar na pesquisa.